paz do Senhor, meus irmãos. Lição de número 4, missões transculturais no Novo Testamento é o tema da lição. Nós queremos aqui cumprimentar a todos os nossos amados irmãos com a paz do Senhor, desejando que tenham dias de bênção na presença do Senhor. Esta lição de número 4, ela será estudada presencialmente no dia 22 de outubro de 2023. Para tanto, nós queremos aqui louvar a Deus, porque os nossos irmãos têm tido esse desprendimento, a iniciativa de estarem envolvidos com o aprendizado da palavra de Deus e, nesse aspecto, estudando com ênfase nas missões, não é? Estamos estudando aqui em nossa lição do quarto trimestre o tema Até os Confins da Terra, lição escrita pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, pastor presidente da Assembleia de Deus em Curitiba. Aqui em Apucarana, nós estamos no estúdio do CETADB, juntamente com o nosso companheiro Jonatas Emanuel e também o pastor Adolvilson Alves de Andrade. O nosso pastor presidente é o pastor Daniel Salles Acioli. Pastor Adolvilson, Pai do Senhor. Pode, senhor pastor, um privilégio, né? Mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a pastor Jonathan e aos nossos queridos professores e alunos que estão acompanhando as pré-aulas. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Muito bem, vamos avançar aqui para o textuário da nossa lição. João capítulo 3 e versículo 16. Este é o versículo central da Bíblia. Nós poderíamos resumir toda a Bíblia em João 3 e 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí que coisa gloriosa. Esse é o texto que todo aquele que se vincula, se liga a uma igreja que aceita a fé cristã evangélica, que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já de cara, não é? Já assimila, decora, guarda esse texto na sua mente, porque ele é um texto que traz uma relevância muito grande para a nossa fé, não é? A verdade prática desta lição, Missões Transculturais no Novo Testamento, diz assim: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário, e da igreja a sucessora desta sublime tarefa. Deus então pegou o seu único filho e o fez missionário, e depois disso, podemos dizer assim que nomeou, designou, não é, a tarefa da complementação da obra missionária iniciada por Jesus. Deus designou essa obra para a igreja, e a igreja, só para fazer lembrar os irmãos, somos nós, cada um de nós, não é, que estamos envolvidos com o Senhor Jesus e com a gloriosa obra da redenção. Vamos então para a leitura bíblica em classe, Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, e também Lucas capítulo 4, versículos 17 e 20, que fazem menção ao texto de Isaías. Vamos lá, acompanhe pela Bíblia ou através da sua revista, não é, a leitura bíblica em classe. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os tristes. Lucas capítulo 4, verso 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Muito bem, essa leitura bíblica em classe, a nossa lição de hoje, ela está dividida em 3 tópicos principais. Estes, cada um deles com o seu objetivo. No primeiro deles é revelar o Deus missionário no Novo Testamento. Já no segundo tópico da lição, não é? O objetivo é mostrar as missões nos evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos. Na terceira lição, o objetivo da lição é
é apresentar e enfatizar a missão cumprida tanto nas cartas, nas epístolas paulinas e nas epístolas gerais, como também no livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo que foi entregue a João, não é, o apóstolo. A palavra, palavras-chave aqui desta lição é Novo Testamento. Pastor Adovilson com a definição de Novo Testamento. As palavras-chave, então, Novo Testamento. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia Sagrada que registra a história da redenção a partir da vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo. A expressão Novo Testamento vem de uma designação grega que pode ser traduzida por Nova Aliança. Novo Testamento quer dizer, de fato, novo pacto, em contraste com a antiga aliança. O Novo Testamento é o livro vital para o mundo. Seu tema supremo é o Senhor Jesus Cristo. Seu objetivo supremo é a salvação dos seres humanos. E seu projeto supremo é o reinado final do Senhor Jesus no império sem limites e eterno. Então está aí esta abrangência, o que seria o Novo Testamento. Muito bem definida a palavra-chave. Eu quero dizer para você que está assistindo a nossa aula aqui, se você desejar ter acesso a esses slides que nós usamos aqui na aula, você coloque nos comentários o seu contato de WhatsApp, porque eu vou adicionar você em uma lista de transmissão para que você possa receber os slides das lições que nós elaboramos sempre com antecedência, não é? Até com mais de semana de antecedência, para que os irmãos possam, tendo os slides, fazer as suas anotações e organizarem a sua aula. Se acharem que é necessário, é só fazer isso e nós vamos estar facilitando isso para os irmãos. E a outra questão, se você está conosco aqui assistindo esta pré-aula e ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, não esqueça de ativar as notificações, porque semanalmente, sempre aos domingos, meio-dia, a lição da semana seguinte já fica disponível, esta pré-aula, para que os irmãos possam assistir e aí fazer também as suas objeções. Outra questão importante é que se você estiver assistindo a pré-aula e surgir alguma dúvida, fique certo que nós enviamos as respostas às dúvidas. Você pode também colocar no comentário da aula, não é, a dúvida que você ficou em relação ao conteúdo da lição, para que a gente possa enviar para ti a resposta. Se em algum caso for escrito, a gente envia escrito. Se em outro caso houver necessidade, a gente pode também fazer um áudio ou gravar ainda um vídeo respondendo a questão que for levantada aí pelo irmão, pela irmã, enfim. A nossa intenção, não é, com este trabalho das pré-aulas aqui da IBD, é poder contribuir de alguma forma, não é, ainda que esse trabalho é feito gratuitamente, mas é contribuir de alguma forma para que os irmãos possam crescer e crescer no conhecimento e obviamente na graça, porque aquele que cresce no conhecimento e tem uma vida equilibrada também cresce na graça diante de Deus. Mas que você também possa ser um repetidor, não é? Se você aprende, você tem algo mais para contribuir e aí os seus alunos também receberão edificação. Então, fica aqui a nossa dica a respeito dessa questão, porque nós queremos ser um instrumento, um canal de bênção para a vida de cada um de vocês. Vamos então para a introdução da lição. Pastor Adovilson, eu já falei demais. Muito bem, a introdução diz assim: no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Lá em João 20, 21, diz assim: novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, veja bem aí, uma missão, eu os envio. Não é? É interessante quando ele fala assim, eu os envio. A missão de Cristo aos seus discípulos supõe soberania e poder sobre eles. Não é? Queridos, e olha só que coisa interessante, pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Esse plano já desde o início, desde a criação de todas as coisas, o nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Está aí em Mateus 4,19, veja bem que existe um plano na vida daquelas pessoas, um plano superior, sobrenatural, de não pescar mais os peixes, mas sim almas, homens, não é mesmo? E isso prossegue até hoje, não é mesmo? Por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim. Nós vimos a obra missionária no Antigo Testamento e o foco desta lição é a missão transcultural no Novo Testamento.
né, no início ao fim, onde os evangelhos e o livro de Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Ainda continuando ali, eu creio que tem mais um slide, né? Isso, não, já encerrou. Agora vamos para a parte da introdução, é isso mesmo. Mas é importante a gente destacar aqui que o trabalho missionário, efetivamente, ele se dá no Novo Testamento. Uma vez que Jesus vem e estabelece as bases desse trabalho de alcance a todas as nações, porque a base para isso está no texto de João, no Evangelho de João, capítulo 1, quando ele diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, e aí ele diz, mas a todos quantos creram no seu nome, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí o texto diz, a saber, os que creem no seu nome. De fato, então, Jesus veio para salvar a nação de Israel que rejeitou. E essa rejeição, ela se dá, em termos gerais, até hoje, salvo algumas exceções de judeus que aceitam a fé em Cristo Jesus. A grande maioria, e mesmo a nação, não entende desta forma. Só vão entender isso quando a igreja estiver passando pelo período tribulacional, e a igreja não, na verdade, aqueles que não foram arrebatados juntamente com Israel, estiverem passando pelo período tribulacional. E aí sim é que nós teremos os desdobramentos que vão ocorrer ali no período tribulacional, quando Israel clamará pelo Salvador. E aí então Jesus virá em poder e grande glória, juntamente com a igreja que havia sido arrebatado antes do período tribulacional, e estabelecerá a derrota daqueles que se levantaram contra Israel, a derrota do anticristo, o falso profeta, o aprisionamento de Satanás, e a partir dali estabelecerá o seu reino milenar. Então veja que há desdobramentos. A partir do momento da vinda de Jesus, ele executou o seu ministério pelo período compreendido, entende-se de pelo menos ali 3 anos e meio na terra. Ele ensinou os apóstolos, seus discípulos, como fazer o trabalho, e aí então ele deixou a grande comissão, que nós vamos tratar a respeito disso ainda nessa lição. Então a partir dali estabeleceu-se a missão como nós temos hoje, no Novo Testamento, ainda que as missões modernas têm também um destaque especial para aqueles que organizaram e nos deram um norte para fazermos da forma como se tem sido feito hoje, implantando igrejas, evangelizando nas ruas, nas praças, nos sítios, nas estradas, enfim, nos mais diversos lugares, inclusive com a ênfase transcultural em outros países, em outras culturas, em outras etnias, que é aquilo que nós vimos nas lições já anteriores. Vamos então avançando aqui para o primeiro tópico da lição, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, então, irmãos, de Gênesis ao Apocalipse, ele mostra um Deus missionário. Isso é fato, isso é a realidade, Por quê? É inspirado por Deus, um Deus que se preocupa com as pessoas, tem amor pelas pessoas. A sua inspiração emana do Deus missionário. Aquele que envia, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, que nós lemos anteriormente, e também expressando esse amor, temos João 3,16, que diz assim, porque Deus tanto amou ao mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa questão deste amor, deste amor imedido. Eu escrevi aqui, pastor, se existe uma coisa que pode ser intensa demais para se medir, é o amor de Deus, e o amor que Deus sente por todos nós, e como ele consegue se manifestar em cuidado sobre a nossa vida, expressando este amor. Agora, se existe uma coisa assim que não pode, ele achou esta palavra, essa colocação de tal maneira, ou seja, Deus nos amou com tamanha intensidade, com tal força, tão intensamente, que ele escreveu, de tal maneira, que quer dizer isto, pastor, que nenhum cálculo matemático é possível de traduzir a magnitude deste amor, não tem como medir. E Temos João, aqui uma lição. Eu vou acrescentar assim, o João, que é o apóstolo do amor, é conhecido como apóstolo do amor, no vocabulário extenso dele, obviamente, ele não conseguiu encontrar uma palavra por meio da qual ele pudesse expressar essa dimensão do amor
de Deus para com a humanidade. Exatamente, o amor de Deus é tão grande, quem ama toma a iniciativa. E ele tomou a iniciativa de enviar o seu filho para morrer por nós, não é mesmo? E está ali no Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino. Mas, conforme nós vimos também na aula anterior, Israel não a alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, não é? A partir do nascimento de Jesus, Deus passou a usar agora a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. A igreja é a plataforma da manifestação do poder de Deus através da igreja. Este amor de Deus é conhecido entre as pessoas, entre os gentios, que somos nós também, entre as pessoas que estão fora, que não foram ainda alcançadas por este amor, né? Uma perspectiva missionária do Novo Testamento ainda, temos aqui, o ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. É isso que nós temos que entender na lição de hoje. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em remir o ser humano. É interessante, pastor, que eu fiz uma colocação aqui, esta lição. Os ensinos do Novo Testamento mostram como a igreja deve ser moldada por sua missão e tratam dos problemas que se constituem em obstáculos ao progresso da missão. Ou seja, a orientação das cartas, enfim, de Paulo, essas orientações é para desfazer essas barreiras, esses obstáculos, para a igreja seguir em frente anunciando o Evangelho de Cristo, tá certo? Então está aí. Para isso, o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim o missionário por excelência. Não por acaso o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Eu passo alguns slides, alguns vídeos para os meus alunos, pastor, com relação hoje, os pais, quando o filho chega, eu quero ser missionário, há uma preocupação muito grande. Já tira do coração dos meninos esse negócio. Já tira do coração, porque missionário, nós entendemos que a obra do Senhor exige muito da pessoa, não é? Principalmente em questões aí financeiras e a vida toda. É um sofrimento ainda que envolve essa questão. E às vezes, alguns pais, porque se frustraram no Evangelho, né? Se frustraram na questão do trabalho, porque às vezes receberam uma promessa de ajuda, de amparo e tal, e a igreja não, a gente diz assim, não corroborou com aquilo, né? Ou não honrou de fato o compromisso, porque às vezes as igrejas são muito boas em enviar missionários, porém não tão boas ao sustentar o missionário, e isso acaba trazendo essa frustração. E aí, quando o pai percebe que o filho está se encaminhando para o desejo de servir a Deus, de se envolver com a obra do Senhor, de ser um missionário, de às vezes ir para uma terra distante, ou ainda para regiões no mundo, que nós vamos estudar nessa revista ainda, um país onde há perseguição ao Evangelho. Então os pais procuram desestimular os seus filhos com base na sua experiência pessoal, que foi negativa nesse sentido. Mas nós temos exemplos. Enquanto o pastor Adolvilson estava lendo ali, me ocorreu o exemplo de Ana, que teve um filho, né, com Eucana, e consagrou o seu filho, na verdade já entregou ele para o serviço na casa de Deus. No caso, me referindo a Samuel, serviu como sacerdote, substituindo Eli, primeiramente já trabalhando ao lado de Eli, mas depois substituindo Eli, e enfim, realizando um grande trabalho. E ele não teve, né, no caso de Samuel, ele não teve como um parâmetro, como um modelo, os seus pais, porque nem seu pai nem sua mãe eram do trabalho, do ofício, tanto sacerdotal nem levita, não eram. Porém, Deus o levantou nesse sentido. É o caso aqui desta expressão cravada por David Livingstone. Deus tinha um único filho, Jesus Cristo, e fez dele um missionário. E no caso deste único filho, no trabalho missionário, ele foi morto, não é? Ele foi assassinado. Esta é a realidade, ainda que nós temos todo o plano de salvação por trás disso. Mas o missionário chamado Jesus Cristo, esse foi assassinado pelos seus, não é? Pelos seus iguais, pelos judeus,
foi eles quem fizeram isso, obviamente, Pastor, com o poder de Roma. E nesse vídeo, só para resumir, eles montaram um vídeo muito interessante com relação ao missionário. Certo menino chega para o pai e diz a ele assim: pai, você lembra aquela viagem que eu fiz de férias? Fomos em uma caravana grande? Sim, eu lembro. Então, pai, após aquele momento eu comecei a usar droga. Estou numa situação muito difícil. E o pai fala para ele assim: olha, nós vamos ajudar você, estamos contigo. A princípio ele ficou, lógico, né, irritado com aquilo, nervoso com aquilo. Tá. Em outro quadro, uma menina chega para a mãe: mãe, eu preciso conversar sério com a senhora e tal, enfim. Aí ela falou: mãe, eu descobri que eu sou homossexual. A mãe leva um choque, né, e diz assim: olha, filha, nós estamos aqui para te ajudar, estamos ao teu lado, enfim. Em outro quadro aparece o jovem: pai, lembra daquele trabalho que teve na igreja e tal? Senti de Deus que eu tenho um chamado missionário. Aí o pai se revolta: não, isso não é para você, isso é para outras pessoas, deixa isso para lá. Então veja bem o que está acontecendo hoje. Jesus, ele quer levantar missionários. Aliás, sempre eu falo das manhãs missionárias que havia nos congressos, em que o foco da mensagem era o estímulo, era o chamado missionário, estímulo, né? missionário para isso os acabou jovens. também nas nossas festas. Poucas igrejas ainda mantêm essa tradição, que, diga-se aqui de passagem, é uma tradição muito boa. E muitos jovens foram levantados como obreiros e como missionários através dessas convocações nas manhãs missionárias. Nas manhãs missionárias, eu lembro de jovens indo à frente, solteiros ainda, hoje são pastores cuidando de igreja, e o pastor ficava de olho quem tinha o desejo missionário. E isso, infelizmente, acabou. Se passou. A igreja à luz desta revelação. Nós estamos então considerando aqui o Deus missionário revelado no Novo Testamento. À luz desta revelação bíblica, e também nos referindo aqui a um Deus que é missionário, cuja história está narrada nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa que está inacabada. Essa tarefa, ela só irá concluir-se com a vinda de Jesus. E essa tarefa inacabada é exatamente anunciar o Evangelho a toda criatura, com base tanto em Mateus capítulo 28, verso 19, como também Marcos capítulo 16, os versículos ali a partir do 14, 15 em diante, Lucas capítulo 24, enfim, a grande comissão. Essa é a tarefa inacabada que cumpre a igreja, ou a igreja é quem deve cumprir esta obrigação. Essa tarefa ela começou, e nós destacamos, com Deus, que enviou Jesus Cristo, seu Filho, nesta mesma missão, com esta mesma ênfase, e Jesus passou a igreja nascida no Novo Testamento e que atualmente também perdura como missão como missão primeira ou a primária, mais importante da igreja na atualidade. Porque alguém se engana e se envolve com questões, coloca a igreja se envolvendo com questões que não é a sua questão primária. A questão primária da igreja é esta missão: anunciar o evangelho a toda criatura. E a igreja que já perdeu isso de foco, ela já perdeu a essência do evangelho, porque, conforme nós já vimos aqui, a essência do evangelho é missões. É fazermos missões, é anunciarmos o evangelho, é evangelizarmos, é discipularmos e levarmos as pessoas a Cristo por intermédio do batismo. Concluindo então este tópico primeiro, a Bíblia toda, e mais especificamente o Novo Testamento, revela um Deus missionário. Nós vamos para um intervalo e na sequência retornaremos com o tópico 2, missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Até mais. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu venho aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam: pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil. Eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através
dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETAD, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, retomando aqui a nossa aula, o tópico de número 2, missões nos evangelhos, nos 4 evangelhos que temos e também em Atos dos Apóstolos. O tópico ou o subtópico aqui, primeiro, refere-se aos evangelhos. Então, as missões nos evangelhos, pastor. Muito bem, de acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Então a obra continua, a voz do Senhor ecoa há 2000 anos, ide e pregai o Evangelho. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, né? Demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem da salvação para todas as pessoas. E olha Isaías 61, 1 e 2, referindo-se a Jesus. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. E o versículo 2, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Pastor, imagine o mundo sem esta mensagem. Sem esta boa nova, não teria esperança, né? Sem esta boa notícia, eu fico imaginando um mundo sem a palavra de Deus. Já está um caos. Imagine você, meu querido professor e aluno, um mundo sem esta palavra. O que seria? O que seria do mundo sem a igreja? Para pregar o evangelho, para anunciar essas boas novas que nós acabamos de ler. Imagine. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos, à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. E lá em João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 de João 8 diz assim, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Esta é o âmago do Evangelho, da boa notícia. Olha, vocês podem ser libertos. Vocês são escravos, mas existe um que pode libertar. É só reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E temos ali, para encerrar esse tópico 2.1, não por acaso, cada um dos evangelhos, olha que coisa linda, é concluído com o mandado da grande comissão. Nós temos aí vários textos aí, Mateus encerra, Marcos encerra, Lucas encerra e João encerra com a grande comissão. E é interessante, pastor, que evangelho, o que é evangelho? É boa notícia, é boa nova, é um feliz anúncio, né? E eis a natureza missionária. E é interessante que nos 4 evangelhos, através de Mateus, a boa nova chegou aos judeus. Através de Marcos, a boa nova chegou ou alcançou os romanos. Através de Lucas, a boa nova alcançou os gregos. E através de João, a boa nova alcançou a igreja, que é a reunião de judeus e gentios. E é interessante que esta comissão, e eu fiz uma colocação aqui, além disso aí tudo, pastor, Romanos 1,16 diz assim, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e depois do grego, ou seja, a abrangência do evangelho, né? Deus não faz acepção de pessoas. E para encerrar aí, eis a natureza missionária deles. É uma particularidade interessante. Está se referindo-se aos evangelhos, que trazem de fato
nessa concepção apresentada aqui pelo pastor Adovilson, a natureza missionária dos evangelhos. Glória a Deus. Que não é diferente da natureza missionária nos Atos dos Apóstolos. Não é? A igreja cristã, ou na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a ênfase, não é, da missão de propagarem a salvação a todos os povos em todos os tempos. A igreja em Atos dos Apóstolos teve essa característica, impulsionada, obviamente, pelo Espírito Santo e com uma motivaçãozinha, não é? Uma perseguição, porque senão o povo estava acomodado lá em Jerusalém. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde ele encontrou um eunuco alto-oficial da rainha dos etíopes, Candace, não é? Depois de haver anunciado o evangelho a esse eunuco, que perguntou para ele, olha, eis que tem água, o que é que me impede de ser batizado? Ele falou, não, é lícito se você crê. E ele então batizou, não é, o eunuco nas águas. Você pode verificar a referência, são muitos versículos, nós não vamos ler aqui nesta pré-aula. Atos capítulo 8, versículo 26 até o 39, tem essa experiência marcante de Filipe, que foi fundamental, foi preponderante para que o evangelho chegasse ali nas regiões do norte da África e depois alcançasse também o continente através dessa mensagem. Então veja assim, um gesto simples, né? Filipe, um servo de Deus que estava participando daquele momento de avivamento da igreja, e aí então o Espírito Santo coloca ele nessa estrada para que ele possa evangelizar um único homem. Não é? Às vezes nós não valorizamos uma única pessoa, mas Deus sabe exatamente a dimensão que as coisas podem alcançar e tomar quando você investe do seu tempo. A palavra certa não é gastar, né? Mas quando você investe do seu tempo para evangelizar uma única pessoa, que pode proporcionar este alcance maravilhoso. Pastor, só uma colocação aqui interessante. Esse Filipe aí não é o apóstolo. Então tem alguns que fazem confusão. Mistura, né? Os Filipe apóstolo, porque veja bem, Filipe foi um dos 7 diáconos originais selecionados para servir a igreja de Jerusalém. Atos capítulo 6, verso 5. Filipe tinha um coração para o evangelismo. E quando a grande perseguição surgiu, em Atos 8:1, Filipe deixou Jerusalém para se tornar o evangelista em Samaria. Portanto, esse evangelista, ele saiu de Jerusalém. Já os apóstolos, eles ficaram. Entenderam? Então, esse Filipe aí não é o apóstolo. Né? É bom que nós fazermos essa distinção entre eles. Os dois. E aí eu quero acrescentar um outro negócio. Às vezes o indivíduo está ali na igreja, ele está servindo a Deus, ele fala, não, mas eu sou só um diácono. Pois um diácono se fez evangelista, obviamente, Deus o condicionou, chamou para isso, e ele fez uma correria sem tamanho, não é? Você lendo o texto aí, você vai ver isso. Ele correu ao lado de uma charrete, de uma carruagem, de uma carroça, não é? Que estava sendo tocada por um animal. Ele se equiparou enquanto esse animal corria puxando a charrete. Ali estava Filipe ao lado desta carruagem, correndo e perguntando para o eunuco, entendes tu o que lês? E o eunuco disse, olha, como é que eu vou entender se não tem quem me explica? Ele então subiu para a carruagem, explicou o plano de salvação, e ele era um diácono. Então não é um simples diácono, ele era um diácono cheio do Espírito Santo. E isso é todo o diferencial. Deixa Deus te usar, meu irmão. Se você é um cooperador, você é um membro da igreja, você ainda não tem uma função ministerial na igreja, isso não quer dizer nada, porque você vai olhar para a história bíblica, inclusive no livro de Atos dos Apóstolos, muitos irmãos e irmãs tiveram papéis fundamentais e nem eram obreiros na igreja. Verdade. Eram membros da igreja, eram crentes em Jesus, mas que deixaram o Espírito Santo se mover através de suas vidas para que eles fossem um canal de bênção. Outro episódio importante foi, e é o que está ligado ao apóstolo Pedro, que reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que a sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade. Esse é o texto que você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, que tem relação com o centurião Cornélio,
que, numa visão, não é? Pedro tem esse vislumbre de Deus mostrando para ele que nada, ele não pode fazer acepção de pessoas, que nada é impuro diante de Deus, uma vez que consagrado ao Senhor. Enfim, Deus coloca isso para Pedro e ele tem essa compreensão, que pessoas, porque Pedro estava ainda com aquela preocupação de se envolver com os gentios, como que os judeus viriam a essa posição. Inclusive o próprio apóstolo Paulo fez um rechaçamento a Pedro por causa dessa característica, porque Pedro, quando estava com os judeus, era uma pessoa, quando estava com os gentios, era outra pessoa. O Paulo chegou e deu uma dura nele, ele falou: não, meu irmão, que negócio que é esse? Não é? Porque você está com os judeus, age de um jeito, e porque está com os gentios, age de outra forma. E aí houve eu não vou dizer que houve essa briga, mas Paulo, também usado por Deus, fez com que Pedro tivesse esse melhor posicionamento a respeito da sua postura com relação aos gentios, que é importante que se diga que, diante dessa característica, havia só dois grupos, né? Os judeus e todos os demais que não são judeus, na Bíblia são designados gentios, para que haja essa compreensão melhor a respeito desse tema. Então depois, você tire um tempinho, leia aí Atos capítulo 10 e também capítulo 11, que vai fechar a questão em cima desse aspecto. Então, Atos dos Apóstolos, nesse destaque feito aqui pelo pastor Wagner Gabi, ele fez esta menção de dois missionários, Filipe e Pedro. Nós vamos entrar para o subponto aqui, o terceiro, referindo-se a Paulo e a Barnabé. O pastor Adolvilson vai fazer essa explanação, mas depois eu vou colocar algo que não está na lição aqui também, mas que é um grande exemplo de um trabalho missionário. Muito bem, o tópico 2, não é? E o subponto 3 dos Atos dos Apóstolos, o missionário Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. Quando Deus tem uma obra na vida do homem, aliás, ele até falou, não adianta recalcitrar, né? Não escapa. Contra os aguilhões. Aguilhão era um ferro que colocava na ponta de uma madeira e, se o boi não obedecia, ele era espetado com aquele ferro. Então não adianta, viu, Paulo? Tá bom? Ou Saulo, né? Na época, como dar soco na ponta de faca. Vai machucar, vai se rasgar todinho e não vai ter a solução que seja agradável àquele que está socando, não é? Porque não tem como. Se Deus está numa direção, é melhor andarmos na direção de Deus. Eu vi uma mensagem certa feita de alguém que disse assim, que Deus é como um rolo compressor. Esse que quando você está aí na sua cidade, que estão fazendo um asfalto lá, né? Ou às vezes você passa nas BRs, estão fazendo aquele recap, tem aquele rolo compressor que vai socando aquela massa de piche que está ali. Aí o indivíduo fez essa explicação. Deus é como um rolo compressor que está fazendo a obra. E se você não está entendendo a obra que Deus está fazendo, não fique na frente, porque você vai se machucar. Fique de lado e deixa Deus fazer a obra. Mas o melhor é andar no mesmo sentido, para que você coopere, ou seja, opere junto com Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor da seara, no sentido de realizar a obra. Muito bem, ele se tornou apóstolo gentil. E temos aí uma referência bíblica, Atos capítulo 9, verso 15. Isso enfatizando a obra dele entre os gentios. Atos 9, 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. E perante o povo de Israel, a abrangência da obra missionária. E Atos 9 e 16 diz assim, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ele já avisou, o negócio, a chapa vai esquentar, mas fica firme aí que eu sou contigo, né? Então, nós, além dos textos aí, pastor, eu também quero ler ali o Tito 2,11, que também é a referência nessa parte da lição. Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a abrangência da obra missionária novamente em foco, né? Em Atos vemos que através do seu ministério a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidas naquela época. Nesse contexto, temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos da Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém pela perseguição, foi enviado pela igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo para o campo missionário. Temos uma colocação, e quem envia é Deus, é o Espírito Santo que envia para exercer esta função. Eu já vi pessoas que disseram,
eu vou me lançar na obra. Mas não era o momento de Deus, não tinha apoio da igreja e não deu nada certo. Tiveram que retroceder, não é mesmo? E temos aí no próximo, assim podemos afirmar que Antioquia, temos até aí um mapinha para que os irmãos localizem. Antioquia é a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Atos 13, 1, não é? Atos 13, de 1 a 4 está aí colocação. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E o verso 2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eu fico impressionado, pastor, que quando Deus chama, é Deus que ele vai à frente, ele capacita e vai fruir. Quando a pessoa se lança, ou o chamado não é de Deus, aí só vai trazer problema para ele, para a família e para a igreja. Então temos aí o chamado. Tem que fazer na direção de Deus. Então eu quero chamar a atenção para duas coisas. A primeira, a gente fez questão de colocar esse mapa aí, para que os irmãos entendam. A Bíblia faz referência a duas Antioquias. Esta, a partir de onde Paulo foi enviado missionário, é a Antioquia da Síria, que está circulado aí no mapa, para você ter o destaque. A Antioquia da Síria ficava a região ao norte de Jerusalém. E também, nesse mesmo mapa, você vai verificar em cima à esquerda, a Antioquia da Pisídia, que é uma outra cidade, numa outra região, aí já na região da Turquia. Tá joia? Então, Antioquia da Síria é esta igreja de Atos 13, que aqui na lição o pastor Wagner Gabi está apresentando como a primeira igreja missionária de natureza gentílica, uma vez que Jerusalém foi a primeira, não é? Porque é a partir dali que os primeiros saíram para todas as partes. Uma questão que eu quero destacar aqui é a que está em Atos capítulo de número 16. Paulo e Barnabé, que são os missionários aqui destacados pelo terceiro subponto da lição, inicialmente foram os primeiros missionários enviados a partir de Antioquia. Mas eles se separam, a história está no final do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Com a separação, então, houve uma segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, então, ele destaca Silas para estar junto com ele, e eles partem, não é, eu estou lendo aqui o finalzinho do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, eles partem para as regiões da Síria e da Cilícia, e ali eles passam visitando e confirmando as igrejas. Passam por Derbe e Listra. Lá eles pegam Timóteo, então Timóteo passa a fazer parte dessa caravana missionária na segunda viagem missionária que Paulo faz, acompanhado de Silas e não mais acompanhado de Barnabé. Aí eles chegam para Listra, para Icônio, enfim. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para o texto do versículo de número 6, que diz assim, ó: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, que nós já explicamos na aula, na lição de número 2, Galácia não é uma cidade, mas é uma região, não é, onde haviam muitas cidades. Por isso a epístola aos Gálatas não é uma cidade, é uma igreja específica, mas as igrejas de uma região. Então vamos lá. O texto diz assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Alguém olha isso e fala, mas que absurdo, como que o Espírito Santo vai impedir, vai proibir que a evangelização seja realizada? Mas aí nós percebemos um plano maior que estava se desenvolvendo, porque a sequência de Atos capítulo 16 e versículo 6 diz assim, versículo 7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Verso 8, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e aí diz o texto do verso 9, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, diz o verso 10, depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então você observa assim, Paulo era um missionário, obviamente, crente, cheio do Espírito Santo, mas que fazia a obra conforme a direção, a orientação de Deus. Quando o Espírito Santo diz, olha, não vai ser feito o trabalho aqui na região da Mísia, não é na Ásia, não, vocês vão para a região da Macedônia. Qual é a importância
de o missionário estar debaixo da orientação do Espírito Santo, porque aí Paulo saiu da região da Ásia Menor e passou para a Europa, não é? Onde hoje é o continente europeu. E aí o evangelho entrou para a região da Europa, porque ali ele fez o trabalho na Macedônia, ele fez o trabalho também naquelas regiões ali da Grécia, e o evangelho foi avançando para dentro da Europa. Ah, meu Deus, que importância tem isso? O evangelho avançou pela Europa, se expandiu por toda a Europa, e foi exatamente da Europa que os missionários vieram para o continente americano. Então você observa como foi importante o apóstolo Paulo estar debaixo da direção de Deus para ser um missionário aprovado e fazer a obra com a abrangência que Deus queria que tivesse. Pastor, eu preciso comentar isso aqui antes de mudar a imagem, sabe por quê? Aí nós vamos entrar em Apocalipse. Veja bem, eu marquei aqui esta lição. O livro de Atos termina de uma forma intrigante. Não existe uma conclusão, um epílogo, uma saudação final. Simplesmente a narrativa é interrompida com a informação de que, havendo chegado a Roma, Atos 28 e 30, diz assim: Paulo instalou-se numa casa alugada, onde teve confirmado um tipo de prisão domiciliar, ficando permanentemente vigiado pela guarda, enfim. Agora, pastor, nós entendemos que Atos encerra no capítulo 28, mas está sendo escrito o livro de Atos até os dias de hoje, não é? Por cada um de nós, discípulos do Senhor. Nós somos um capítulo vivo deste inacabado livro. Os capítulos de Atos 29, 30, 31, 32 e 33 está sendo escrito nos dias de hoje. Obviamente, nossas histórias não farão parte do cânon bíblico, porque é parte da história que nós estamos escrevendo com nossa participação na pregação e na conquista das vidas para o reino do Messias. É para esse grupo de pessoas que estão escrevendo a continuação do livro de Atos, que Jesus garantiu: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, o livro de Atos não encerrou, nós estamos escrevendo. Está em andamento. Está em andamento. Pregando. Muito bem. A sinopse, então, deste tópico 2, nos evangelhos e também nos Atos dos Apóstolos, as missões, o trabalho missionário ocupa uma posição relevante. Tem uma ênfase muito grande e nós devemos acompanhar isso. Porém, nós vamos para um intervalo e depois retornaremos aqui com a missão cumprida nas cartas, nas epístolas paulinas e nas epístolas gerais e também no Apocalipse. Já voltamos. Quer ser um especialista em escatologia? Quer entender os desdobramentos da doutrina das últimas coisas? Então fique atento, porque o CETADIB traz até você o curso Perguntas Escatológicas, esclarecedor, direto e objetivo sobre o assunto. O módulo único, que contém 250 páginas, traz explicações por meio de perguntas e respostas, referente a 101 dúvidas levantadas com mais frequência sobre o assunto. Estude através do CETADIB. Retomando a nossa aula, meus irmãos, tópico 3, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. O subponto 1 se refere às cartas paulinas. Vamos lá, pastor. Vamos lá, tópico 3, o subponto 1, nas cartas paulinas. O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas, que são cartas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos às igrejas que ele plantava. Por exemplo, temos aí na lição a carta de Romanos, é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir de que, da queda, né, do muro da separação entre judeus e gentios, por meio de Jesus Cristo, Efésios 2,14. E as cartas de Timóteo a Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. Pastor, é interessante que Paulo plantava igrejas, e claro, igreja é formada por seres humanos, e surgiam problemas de ordem doutrinária.
Aí o apóstolo Paulo escrevia as cartas para resolver essas questões. Eu escrevi aqui, ó, as igrejas eram plantadas e surgiram questões de ordem doutrinária, e as epístolas eram a explanação de como resolver essas questões que surgiam no seio da igreja. Veja bem a importância dessas cartas. Aliás, nós recorremos a estas cartas até o dia de hoje. Com certeza. Como resolver essa questão? Como Paulo resolveu na época? Vamos acompanhar. Então, as cartas de Paulo é explanação das doutrinas bíblicas e o assunto doutrinário e práticos às igrejas que ele plantava. Todo com o foco aí de que as pessoas venham a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Aí nós temos, além das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, as cartas gerais, né? As epístolas gerais que estão na Bíblia. As epístolas gerais dão também um forte testemunho sobre missões, e aí o pastor Wagner Gabi faz aqui destaques, não é? Primeira carta aos Hebreus, que demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança. Hebreus faz essa distinção. Olha, a antiga aliança, ela acabou. Agora nós vivemos um novo testamento, uma nova aliança que foi selada, não é, com o derramamento do sangue de Jesus. E nesta nova aliança, a ênfase é que esta nova, ela é melhor. Aí você pode verificar isso ao ler Hebreus capítulo 7, versículos 19 e também 22, a qual, uma vez aceita, ou seja, esta nova aliança que é melhor, uma vez aceita, a missão de Deus nos levará para o centro da vontade do Senhor, a fim de podermos realizar a sua vontade conforme agrada ao Senhor. Veja o texto de Hebreus, capítulo de número 13, eu já vou chegar nele aqui, porque eu não transcrevi, o texto de Hebreus 13, cadê? Achei já o Tiago, mas não Hebreus. 13 e versículo 20 diz assim, ó. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do Cordeiro Eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Aí também nós temos a referência, não é? A epístola, a carta universal do apóstolo Tiago, onde nós temos aqui descrito sabedoria prática para viver o evangelho de Cristo. Nós temos temas, não é? Você pega já o capítulo 1, dá aqui uma ênfase muito boa. Alguém questionando a respeito de provas, de tentações no capítulo 1, ele já diz logo, olha, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Ou seja, praticidade, não é, naquilo que é a mensagem que Tiago está apresentando. Tenha essa ênfase aqui também. E finalmente as cartas de Pedro, né, as cartas do apóstolo Pedro, 1ª e 2ª epístola de Pedro, que asseguram a nossa posição de povo de Deus e também a esperança que temos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o aguardado das nações. Pedro também apresenta essa temática nas suas 2 epístolas. Por fim, o subponto 3º aqui, falando a respeito da missão cumprida nas cartas e também no Apocalipse, especificamente esse subponto 3, fala a respeito do Apocalipse. Do Apocalipse. Neste livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. Pastor, nós temos em nossas mãos o princípio da história da humanidade, nós temos em nossas mãos o porquê que está um caos hoje e temos nas nossas mãos, através da Bíblia, como tudo vai terminar. Veja bem o privilégio que nós temos em nossas mãos através da palavra do Senhor. Então nós temos aí a conclusão da longa jornada que nós encontramos no Apocalipse. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa aqui para encerrar, né, de forma enfática, Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Apocalipse 5, 9 e 10, se o senhor puder ler. Já está aqui. E cantavam um hino, ou um novo cântico, dizendo, digno és
de tomar o livro e de abrir os seus Aleluia. selos, porque foste morto Glória e com a o Deus. teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, Toda e tribo, língua, e língua, povo, e povo, e nação. e nação. Glória a Deus. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha aí que coisa maravilhosa, não é? É a revelação que Jesus Cristo entrega para João, aqui fazendo referência ao Apocalipse. Veja o texto de Apocalipse 7 e o versículo de número 9, diz assim: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Referência a pessoas de toda a região da terra, indistintamente, não é? De povo, língua, raça, de nação. Veja também Apocalipse 11, o verso 15 diz assim: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Veja que coisa gloriosa. A obra missionária é também apresentada aqui no Apocalipse. Deus tem, através da sua palavra, nos apontado um caminho. E o caminho para a igreja, conforme já mencionamos nesta lição, quando iniciamos nesta pré-aula, é exatamente cumprir uma obra, um trabalho, que é levar a mensagem de salvação a todos os povos. Esta responsabilidade pesa sobre a igreja. Encerrando o tópico terceiro, nas cartas paulinas e nas cartas gerais, bem como no livro do Apocalipse, está presente o propósito missionário de instrução e consumação de tudo. Com isso encerramos o tópico terceiro e vamos para a conclusão, dizendo a você que está conosco até aqui, se ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, ative as notificações, ajude-nos a compartilhar também o conteúdo destas pré-aulas, porque certamente haverão outras pessoas que poderão lançar mão deste conteúdo. Se você desejar os slides, como disse inicialmente, você pode colocar o seu número de WhatsApp no comentário e a gente vai estar adicionando você na lista de transmissão para que você receba os slides das lições. E também, se ficou alguma dúvida, escreva no comentário para que a gente possa também encaminhar uma resposta por escrito, por áudio ou ainda através de vídeo. E estamos aqui à disposição. Pastor Odovilson, vamos concluir a aula de hoje? Vamos concluir. O Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída, por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou seu único filho, que com preço de sangue pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce do coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária, ou seja, a nossa, nosso coração. Esta responsabilidade, ela está sobre nós. Não serão anjos que virão aqui fazer obra missionária. São homens, mulheres, jovens, crianças. Estes são os que Jesus designou para que cumpram esta obra missionária. E ela também não ela pesa, na verdade, como uma obrigação, não é facultativa. Porque ele diz, ide. Ele não diz, se der, se for possível, nada disso. Ele diz, ide. O nosso negócio é que temos que ir. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua participação, pela sua assistência. Se você desejar fazer aqui alguma objeção, algum comentário, fique à vontade, coloque as suas dúvidas para que possamos estar lhe ajudando, dirimindo dúvidas que porventura possa surgir. E se você tem sugestões, estamos abertos a sugestões. O nosso negócio aqui é fazer sempre o melhor. Deus abençoe você e a sua casa. Pastor Odovilson. Muito bem, a cada aula, queridos irmãos, aumenta a nossa responsabilidade com relação à missão, viu, pastor? Com certeza. Mas que Deus abençoe, que Deus te dê vitória em todos os sentidos, que teu ministério prospere, Deus abençoe a sua família. E o pedido continua. Ore por nós, nós oramos por vocês. E a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.